Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde,
Assim nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Saúde em Foco, com André Pepe. Programa mais
saudável no rádio, na Novo Nordeste. Saúde em Foco. Muito bem, muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no ritmo que você gosta e acessa também nosso canal no YouTube NN Play. Isso, somos rádio com imagem, tá? Então você vai aí no YouTube, no nosso canal NN Play, se inscreve aí, porque você vai ter os avisos, né? Ativa o sininho para quando a gente estiver ao vivo você saber que nós estamos ao vivo e estamos transmitindo conteúdo de qualidade, seja aqui é o Comando 91, Saúde em Foco, o Futebol Show e também o nosso esporte. Admilson Melo, me dá mais retorno. Não acha ruim não, se achar ruim é pior, viu? É isso mesmo, não reclame não. Tá bom. Ele fica morrendo de rir aqui. Hoje eu recebo aqui a psicóloga do Trate, né? A psicóloga Brenda Caroline. Ela vai falar sobre autismo, transtorno do espectro autista. Acredite que esse tema vem ganhando muita notoriedade, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que descobriram autismo até mais velhas, assim, da idade do Admilson Melo e tudo, mas pessoas que inclusive têm uma vida muito normal e, aliás, tem algumas celebridades, muitas pessoas de sucesso que ou tem a síndrome de Asperger ou então tem autismo, que, segundo a nossa convidada que falou aqui em off, segundo o CID, já foi classificado no mesmo CID. Então vamos conversar com ela sobre esse assunto, tá? Você pode participar. Você tem algum filho autista? Uma filha autista? Como é que tá isso, né? Saiba que em Arapiraca tem um órgão público que tem um tratamento especializado para essa galerinha, é isso mesmo. E faz tempo, tá? E eu faço parte dessa história, sabe por quê? Porque lá atrás, alguns anos atrás, eu não me lembro qual era a administração onde o Trate foi criado, mas o Trate é um órgão aqui que a psicóloga vai falar pra gente. Um abraço aqui a Silvia, que conseguiu trazer essa psicóloga pra cá, a doutora Brenda Caroline, que tá aqui comigo. Um abraço a todos do Trate. Quero mandar um abraço também a todo o pessoal ali do Centro de Saúde, ali, o nosso posto de saúde José Fernandes, que fica vizinho do Trate. Estive lá hoje pela manhã. Clésida, muito obrigado. A todos os auxiliares, todo o pessoal que trabalha aqui nesse posto maravilhoso, né? Eu moro ali há muito tempo e, graças a Deus, sou muito bem atendido. Doutor Paulo Roberto, muito obrigado. Fui atendido lá, tranquilo, exames de rotina, né? Tal, pressão 13/8, tá tudo, né? Tudo dentro da mais alta normalidade, né? Vamos esperar os resultados dos exames pra gente voltar lá. Então, Clédia, muito obrigado. Doutor Paulo Roberto, todos que fazem aí o posto de saúde José Fernandes ali no Cavaco, onde eu tenho a satisfação de residir, tá bom? O Saúde em Foco é oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga para 4009-6001, 4009-6001 para agendar consultas ou exames nesse importante centro de saúde do estado de Alagoas, que é a Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia oferece Saúde em Foco com André Peps, tá bom? Quer aumentar a sua imunidade? Então, toma Propocaps ou Propofit para você emagrecer. Propocaps fortalece as articulações, equilibra o açúcar no sangue, melhora a sua saúde, melhora a pressão arterial. E a Propofit acelera o emagrecimento de forma saudável, antioxidante e anti-inflamatório. É o único que tem aí as própolis verde e vermelha associadas. Tanto o Propocaps como o Propofit você vai encontrar aqui na Nosso Granel, em Arapiraca, na rua Rio Branco, ali após o Plaza Hotel, ou no telefone que vai aparecer aí na sua tela. Então você liga e compra Propocaps ou Propofit pelo 99158-8419, ainda na farmácia permanente aqui da Praça Lions e em Palmeira dos Índios, na Avenida Vieira de Brito, na principal entrada ali de Palmeira dos Índios, tá bom? Muito bem, Brenda, boa tarde. Você é psicóloga do Trate, eu tenho a honra de participar dessa história, né? Porque nós, assim que o Trate foi criado, a gente começou a trabalhar e divulgar isso, porque é o seguinte, as pessoas, os munícipes, a população em geral, o brasileiro, ele tem uma tendência muito grande de reclamar quando as coisas não funcionam, né? Mas dificilmente alguém liga para parabenizar, ou alguém, ou alguns até comunicadores. Eu falo aqui que o nosso programa e nossa emissora, nós não temos bandeira, tá? Nossa bandeira é completamente branca. Então, se é para criticar, como nós já fizemos aqui algumas vezes e faremos quantas vezes forem necessárias, quando alguma coisa não funciona certo, ou como deveria funcionar, mas quando a coisa funciona certo e como deveria funcionar, a gente também tem que aplaudir.
E tem que dizer isso para a população, olha, funciona. Eu fui no posto de saúde hoje, como eu falei, o posto ali José Fernandes, que fica vizinho do Trate. Quem me conhece sabe, eu não preciso dizer que eu sou André Pepes, até porque eu sempre digo aqui que eu não sou ninguém, sou mais um, né, no meio da multidão ali, e fui atendido como uma pessoa normal, como eu sou. Eu gosto de ser atendido assim. Não gosto de chegar num lugar e ser reconhecido. Agora que já está liberado da máscara, vai ser mais fácil ser reconhecido, né? Então, o governador de Alagoas, o prefeito de Maceió, o prefeito de Arapiraca também sancionaram essa lei que agora flexibiliza o uso das máscaras. Você usa agora onde você quiser. Se você quiser, agora detalhe. Se o local exigir, você tem que usar. Tá certo? Então, que fique bem claro isso aí. Se você for entrar num banco e tiver lá que você precisa usar, não vai fazer confusão não, tá? Se você não usa, respeite quem usa e respeite também os estabelecimentos que ainda estão exigindo. Então, o Trate foi criado assim, para justamente falar sobre isso. Você está aqui e eu queria que você falasse pra gente o que é o Trate e depois a gente vai entrar realmente no transtorno do espectro autista, que acreditem, tem muitas celebridades que tem e às vezes nós aqui, leigos, nem sabemos que eles têm. Boa tarde, doutora. Boa tarde, sou a Brenda, né? Eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Eu sou psicóloga do Trate e o Trate, né, tem como significado Centro de Reintegração e Reabilitação para Crianças com Autismo. O Trate iniciou em 2011 com 2 psicólogas que trabalhavam ali e viram a necessidade de ter um canto, né, um local especializado para fazer o tratamento com essas crianças com autismo. E desde então ele vem crescendo, passando por modificações, coordenações. E hoje ele conta com alguns profissionais, né? Somos em 3 da psicologia, eu e mais 2 psicólogas, 2 fonos, uma TO, temos uma nutricionista também e temos os educadores físicos. E o Trate, ele oferece um tratamento só para crianças autistas, né, que estão dentro desse transtorno. E atualmente ele atende as crianças que já têm o diagnóstico, né? A gente não recebe as crianças que estão na dúvida, que precisam passar ainda por uma avaliação. Realmente lá a gente só atende crianças que já têm o diagnóstico fechado. Tá. Outra coisa, doutora, quantas crianças hoje com o TEA, o transtorno do espectro autista, são atendidas? Lá no Trate é uma média de 60 a 65 crianças, se eu não me engano, que estão sendo atendidas atualmente. E a lista de espera é gigante, né? Porque tem muitas crianças na espera e sempre, como o tratamento, né, não tem data, não tem previsão de alta, aí acaba tendo uma pouca rotatividade. Mas mesmo assim, hoje, atualmente, a gente está atendendo em média de 60 a 65 crianças. Tá. Isso não tem custo para as mães nem para os pais, né? Não. Tá. Ok. Então tá. Tá aí. Fica localizado ali no bairro do Cavaco, ali naquele posto Lourinho. Você entrando no antigo posto Lourinho. Você entra à esquerda, como quem está descendo aí para a Unimed Metropolitana do Agreste. Aí você vai escolher onde você vai entrar. Se você pegar o lado do posto, vai ter que pegar a direita na primeira. Vai sair em frente ao posto. Tem outro órgão ali, doutora, que eu não sei que órgão que é, aquele que é depois dos dois, o posto José Fernandes e o Trate. Como é o nome daquele órgão? É o Senfra. Ah, o Senfra. Pronto, então todo mundo já sabe. Fica ali entre o Senfra e o posto José Fernandes. Posto de saúde José Fernandes. Não é isso, Edmilson Melo? Você não sabe não, você, né, devia saber. Tá bom. Você tá falando pra quem? Pra que eu venha mais pra cá? Ela vir mais pra cá. Ah, então tá. Isso aí, pronto. Isso aí, tá bom? Pronto, tá certo. Doutora, então vamos falar o seguinte. Por que depois de que foi tão colocado em evidência o transtorno do espectro autista, o mundo tem um olhar diferente para essas pessoas. O dia 2 de abril é o dia de conscientização mundial sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Vai ter uma programação, inclusive, antes dessa data, a gente vai receber o pessoal aqui do Trate para falar também sobre essa programação. Nós leigos, a gente acha que o TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele é alguma coisa associada com algum tipo de doença.
O brasileiro não está acostumado com determinadas nomenclaturas e a gente pensa que transtorno é doença mental, né? A gente confunde ou podemos chegar a confundir muito transtorno. Queria que você explicasse pra gente o que é, principalmente essa diferença entre transtorno e doença mental. Porque a gente vai passar para vocês aqui, gente, uma série de pessoas, não vou mostrar agora não, Marco Aurélio, segura aí, né? Que a gente eu não sabia. Tem um ator de Hollywood aí, muito premiado, um cara, né, que graças a Deus ainda tá vivo e que descobriu, não foi novinho não, descobriu agora há pouco que é autista. Olha só. E na matéria tem dizendo até que isso ajudou a ele porque ele gosta de desconstruir os personagens que ele interpreta, doutora. Então me fala, qual é a diferença entre transtorno e qual é a diferença de doença, né? Fala pra gente esclarecer isso aí. Certo. O transtorno, e principalmente falando sobre o TEA, né? É uma forma de estar ali, de ser no mundo. E uma doença é quando tem um agente que causa essa doença, né? Então a doença a gente vai tratar para ter cura. E certo. Dentro do transtorno, né, a gente não considera, a gente não olha o TEA como uma doença. E o transtorno a gente vai fazer o tratamento para melhorar as possibilidades, as formas de ser e estar no mundo, mas a gente não vê como uma cura. E quando a gente denomina como doença, a gente entende que tem uma cura. E não é o caso do TEA, né? O TEA, ele não tem cura, ele tem tratamento e não tem cura porque não se trata de uma doença, né? Então, quando a gente olha para as pessoas que têm autismo, a gente não deve olhar com esse olhar de que é uma pessoa doente, né? É uma pessoa que não teve não tem, né, um desenvolvimento da mesma forma que as outras pessoas típicas, né? Que a gente chama as pessoas que estão no TEA de atípicas. Mas não quer dizer que elas estão doentes, né? Então essa seria a diferença básica entre esses dois termos. Tá. E o que é a síndrome de Asperger em relação ao transtorno do espectro autista? Porque até algum tempo atrás havia uma diferença. Isso. E o TEA parece ser mais... Não é, a palavra não é grave. O TEA parece ser tem mais intensidade. Ou eu estou errado? Ou a síndrome de Asperger tem mais intensidade e o TEA menos? Então, como eu tinha te falado antes, né? Hoje, a gente considera, agora no CID-11, né? Que é a classificação de doenças, classificação internacional de doenças, a gente considera que a síndrome de Asperger, ela tá dentro do transtorno, né? Ela tá dentro. Quando a gente fala que é um transtorno do espectro autista, esse espectro a gente traz que ele tem uma gama de possibilidades. E dentro dessa gama de possibilidades, entra o Asperger, né, que hoje nem aparece mais esse nome dentro desse manual, né, dentro do CID. E acaba sendo, na verdade, colocado em 3 níveis. O nível 1, o nível 2 e o nível 3. E o Asperger vai para o nível 1, que é um nível que a criança, o adulto, enfim, não precisa de tanta ajuda para fazer as suas atividades diárias. E aí vai do nível 2 e o nível 3. No nível 2 é um moderado, né? Ele precisa de uma ajuda moderada. E no nível 3 ele precisa de muita ajuda, né? Então, quando a gente coloca, né, que era leve, médio, grave, seria nesses 3 níveis atualmente. Antes a gente tinha essa divisão, né, dentro desse CID, que a síndrome de Asperger saía de dentro do TEA por ter sintomas mais leves, era colocado dessa forma, né? Mas hoje não. Hoje todos são considerados dentro do transtorno do espectro, né? E cada um tem um nível, né? Por isso que tem essa variação. A gente não vê autistas iguais como qualquer outra pessoa, né? Cada autista tem os sintomas, sinais diferentes. A gente tem, né, principalmente as 3 questões que a gente olha mais em relação ao TEA, que é a comunicação, a interação social e os comportamentos. E aí, cada autista, né, acaba aparecendo de diferentes formas.
Ok. Seja na interação, seja na comunicação. E aí se divide nesses 3 níveis. Tá, quero mandar um abraço aqui pra querida Janaína de Cássia, que tá aqui. Parabéns Sim. pelo programa. Muito obrigado, Janaína. Saudade de você. Ela, inclusive, né, é uma das profissionais que está conosco. Sim, inclusive. Faz tempo, né? Sim, ela estava no Senfra e agora está com a gente lá no Trate. Muito bem. Um grande abraço pra você, Janaína, e pra todos que fazem o trato. Estão ligados aqui, o Marcelo Melo também. Marcelo Melo trabalha com vocês lá, não, né? Não. Tá, então falando aqui. Muito bem. O que diferencia o autismo e a síndrome de Asperger é justamente o grau que você está falando aí, né? O grau do espectro. Só para vocês terem ideia, a gente vai falar de algumas pessoas aqui, mas tem um filme, né, que eu mandei pro Marco Aurélio, chamado Rain Man, que foi estrelado por Dustin Hoffman e Tom Cruise. Tá aí na tela, né? Rain Man é a história de um irmão, que é o Tom Cruise, que é entre aspas, normal, e Dustin Hoffman, que é o irmão dele mais velho, que ele fica como tutor. Só que ele não sabe que o irmão tem autismo. Ele não tem a mínima noção que o irmão dele tem autismo. Quem está acompanhando a gente pelo NN Play, tá aí na tela o Dustin Hoffman e Tom Cruise, filme da década de 80, se eu não me engano, né? Eles eram bem novinhos aí. E esse filme é um marco, né, na história, porque tem algumas cenas muito engraçadas. Uma coisa que pode caracterizar o TEA é a questão da repetição, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E tem uma cena que o Tom Cruise descobre que o irmão dele tem uma habilidade de contar cartas. E ele leva o irmão para Vegas. Ele leva o irmão para um cassino. Você imagina que maldade, né? Então, quando descobrem que eles estão, entre aspas, burlando ali, porque os cassinos não permitem que você tenha essa habilidade de ganhar deles tão facilmente, mas eles ganham uma boa grana ainda e conseguem sair. No final, o Tom Cruise, como o irmão dele, deixa ele num local apropriado, porque naquele tempo ainda não existia o trate, né? E não existia, e ele já era ele teria muitos problemas. Ele disse, olha, ele é um filme belíssimo. Se você não assistiu, procura no YouTube, procura na Netflix, onde tiver Rain Man. O nome do filme não tem tradução, é Rain Man mesmo, tá? Você procura aí, que você vai ter uma experiência riquíssima quando assistir esse filme, né? É um clássico do cinema, não sei se foi ganhador de Oscar, depois o Marco Aurélio me ajuda aí, mas merecia, porque a atuação dos 2 atores é belíssima. Então, doutora, fala essa questão. Outra coisa que os autistas não gostam é de barulho, né? Eles eu acho que eu tenho um pouquinho disso. Porque eu não gosto de barulho, não. Nem no carnaval, nem em São João. Nada, vizinho chato eu não tenho vizinhos chatos, diga-se de passagem. Ainda bem, né? Porque você tem, né? Você gosta de barulho? Você gosta de barulho, né? O Edmilson Melo tá me afrontando aqui, dizendo que eu detesto barulho. Eu não gosto de barulho de tipo nenhum, de lugar nenhum. Eles têm essa habilidade, doutora, de repetir, de fazer repetições e não gostar muito de barulho, nem de ambientes que tenham muita luz ou muita cor. Por quê? Então, como eu tinha falado, né? Existe sim essa questão de não gostar muito de barulho, enfim, de luzes e tudo, mas não são todos também, né? Existe uma gama de questões. Dentro dessa questão do barulho, existe a hipersensibilidade a barulho. E muitas vezes o contrário também, né? Que eles não se incomodam com muito barulho. Então é como se eles tivessem a audição ali mais sensível e esse barulho para eles acabasse sendo como se fosse um trio elétrico pra gente. Que a gente tivesse ali pertinho do trio elétrico, né? E aí eles se desorganizam, né? Então imaginem a gente com dor de cabeça no trio elétrico ali, como a gente fica agitado, como a gente fica desorganizado, como a gente fica estressado. Então, para eles, muitas vezes, o que é um som baixo ou adequado, médio pra gente, para eles pode ser muito alto. E da mesma forma, essa questão, às vezes, sensorial do toque, de texturas, que pode ser também tanto a questão de ser super, super sensível, como também não sentir essa sensibilidade. Muitas vezes de se machucar e não conseguir sentir, né? Ter essa dificuldade de sentir a dor e isso acaba colocando eles até nessa questão de não ter muita noção de perigo.
como também acontece ao contrário, né? Existem muitas possibilidades, como eu tinha falado. Por isso que quando eu falo, né, que cada autista é um mundo, é que realmente existem essas características que a gente pode observar, mas que em cada um deles ela aparece de uma forma diferente, né? E essa questão dos movimentos repetitivos também, né, que a gente chama de estereotipia, quando são movimentos ou com as mãos, que é o flapping, ou de movimentar o corpo, que são as formas que eles encontram de se regular, né? Como essa questão do barulho, quando algo está incomodando eles, que eles ficam desorganizados, que eles ficam agitados, eles tendem a ter esse movimento repetitivo, né? Como também pode não acontecer, né? Mas é um dos sinais que a gente percebe no autista, são esses movimentos repetitivos, as estereotipias. Tá. A psicologia tem quem fez psicoterapia sabe, e eu já fiz, e vocês têm a capacidade de quase que entrar na cabeça da gente, né? Se você pudesse definir como é a cabeça de um autista, o que você diria para quem está ouvindo? Porque para nós, entre aspas, vou repetir esse termo, normais, né? Que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Eu não vou ser a exceção. O que você diria? Como é que é a cabeça de um autista? Então, é bem difícil trazer essa resposta, né? Mas realmente eles divergem em relação a nós, né? Neurotípicos. E a cabeça deles, apesar de trazer essa questão individual, né? Tem todo um processo diferente de pensamento, de organização, de forma de lidar com o outro, né? Dessa questão social. Então, se eu pudesse colocar isso de uma forma, e aí trazendo já até os sinais, os sintomas que a gente percebe para identificar o autismo, é dessa dificuldade, né, de interação social. Então, para eles, muitas vezes não há essa necessidade de interagir socialmente. Então, essa parte social, para eles, não é da mesma forma que pra gente, né? Esse ponto de... Outro exemplo, né, da questão de sentido figurado e sentido real. Eles não conseguem ter muita noção quando a gente usa metáforas ou falar... Não consigo pensar num exemplo agora, mas de que a gente usa, por exemplo... realmente não consigo lembrar agora, mas a gente usa muitas vezes um nome para falar de outra coisa. Certo. Então, para eles precisa ser o sentido real. Literal. O sentido literal ali do que a gente está falando, senão eles vão interpretar no sentido do que a gente está falando. Como, por exemplo, a questão de ditados populares, desse ponto, né? Então... O mundo do autista, ele é totalmente diferente da gente, né? Eles têm um mundo próprio. Isso, né? isso. Eles estão com a gente, mas eles têm um mundo próprio. Eu lembro de uma paciente que tinha um filho lá no Trate. Eu não sei se ele ainda continua lá. Ela morava aqui na zona rural e teve uma situação que para nós é engraçada, mas para ela foi uma vitória. Porque às vezes o autista, ele não tem a coordenação para fazer xixi. Sim. Para fazer, principalmente quando eles são muito pequenos, para fazer o 2, como a minha filha chama, né? Para fazer xixi e para fazer o 2. E tinha um negócio engraçado, a mãe dele, se a Janaína puder me lembrar, eu acho que ela vai poder lembrar desse caso. O pessoal do Trate também pode mandar aí pro seu WhatsApp, que teve uma mãe que o filho tinha muita dificuldade em ir no banheiro fazer o 2, ela tinha muita dificuldade. E quando foi um dia, como ele morava na zona rural, ele viu uma galinha colocando ovos. Aí a mãe dele disse assim, já sei. Aí levou ele pro banheiro e disse, olha, você tem que botar o ovo aqui. E ele começou a fazer o 2 a partir do momento que ele viu a galinha colocar os ovos. Olha que negócio interessante. Gente, Deus é perfeito. Um abraço aqui a Laísa Costa, que tá aqui assistindo a gente também, né? A Laísa falou aqui no sentido figurado, né? Ela colocou aqui, parabéns
pelo programa, a Janaína, e ela colocou aqui, Laísa, o sentido figurado. Isso, é o sentido figurado que eles têm dificuldade de compreender. Então, gente, quando você... Acredite, eu faço isso. Tá? Não sempre, nem sempre a gente se lembra quando a gente está fazendo 2 de agradecer a Deus. Mas agradeça. Agradeça quando você estiver sentado ali no troninho. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem muito problema, doutora. Tem gente que tem constipação intestinal, tem gente que tem retenção urinária, problemas graves para fazer xixi. E a gente faz isso tão mecanicamente, a gente se esquece de agradecer a Deus, entre aspas, por a gente ser normal, ter um funcionamento do corpo normal, né? E conseguir fazer isso quando a gente quer, entre aspas, né? Se eu quiser, depois do intervalo aqui, eu digo, vou aqui, venho já, né? A gente vai lá e faz o xixi, faz o outro, né? Mas, gente, os autistas, eles não são assim. Olha que coisa que a mãe precisou pegar a galinha e dizer assim, olha pra ela lá. E a galinha colocou o ovo e disse, já sei, vou colocar um ovo ali no vaso ali. E foi lá e continuou assim. Não me lembro mais do nome da mãe, ela veio aqui, tem participação aí, daqui a pouco a gente coloca no ar. Doutora, fala, tem alguma... Depois a gente vai falar, depois do intervalo, colocar na tela também, algumas celebridades que... Olha, tem uma celebridade que descobriu que tinha o TEA, o autismo, com 70 anos. Sim. Ator premiado de Hollywood, premiadíssimo, merece tudo de bom que a vida tem, porque todos os papéis... Geralmente ele fez papel de vilão, ele é um bom vilão, um ator perfeito, né? Mas não coloca não, Marco Aurélio, depois a gente coloca aí. Mas, doutora, vamos falar pra gente antes do intervalo. Eu queria te perguntar uma coisa antes do intervalo. Os autistas, eles têm ou podem ter uma vida completamente normal, igual a eu e você? Sim, com certeza, né? Eles estão, né? Precisam, principalmente, estar em tratamento para isso acontecer. E como eu te falei, né? Existem os níveis do autismo. E aí, dentro de cada nível, a gente vai trabalhando para que ele se desenvolva e possa ter essas habilidades, né? Possam ter esses comportamentos alterados, toda essa estrutura modificada. Isso é muito possível, mas a gente precisa, né? E é algo que dá importância de eu estar aqui, né? Da gente estar conversando sobre esse tema. É que quanto mais cedo a gente começar uma intervenção com crianças, com as pessoas que são diagnosticadas com autismo, mais cedo ela tem essa possibilidade, né? Porque, como eu falei, existem vários pontos que o autismo ele acaba sendo afetado em relação ao seu funcionamento, que é até um dos critérios, né, para diagnóstico, que é ter essa parte da vida afetada, impedir de fazer alguma coisa que geralmente faria naquele momento, mas aí tendo toda uma elaboração de terapias, tendo todo um acompanhamento, toda a estimulação necessária, o autista ele consegue sim ter uma vida, né? E aí a gente precisa avaliar vários pontos, inclusive essa questão dos níveis, mas com certeza o autista ele consegue ter uma vida tranquila, uma vida com que ele possa fazer o que ele precisa fazer, né? Tá. E o Trate aqui tem uma equipe multidisciplinar, não só tem psicólogos. Depois do intervalo você vai falar para mim, né, e para a população toda, né? Tem uma fila de espera. Isso queria pedir até a compreensão da população, tá? Que é muita demanda, né? É uma demanda, até porque antigamente não era muito conhecido. E agora os pais tomaram consciência do que pode ser, né, uma criança com autismo, e diz assim, olha, minha filha já foi diagnosticada, meu filho já foi diagnosticado, eu preciso levar, né? Graças a Deus o nosso município atentou para esse ponto, né? E inclusive quando o Trate foi criado, o Trate foi exemplo para o Brasil na época que foi criado. Tá? Era muito bom que os municípios brasileiros, todos eles, né, os mais de 5 mil municípios que o Brasil tem, se antenassem e tivessem um Trate. Porque você imagina uma criança que mora lá no mais recôndito lugar aqui do sertão de Alagoas, lá, né, em Canapi, em Iapi, no extremo do estado,
eles têm que se deslocar, talvez até para Arapiraca. Eu acho que vocês têm pacientes Sim. desses locais. Tá vendo aí que eu não estou falando besteira? Mas já pensou se cada prefeito, se cada governador, né, que passasse ali seus 4, seus 8 anos, colocasse de forma obrigatória em cada município do seu estado um local para atender essa população que precisa de ajuda? Ele não vai precisar de ajuda a vida inteira, não. Aliás, você vai falar para mim, depois do intervalo, até que idade vocês tratam as crianças, vocês cuidam dessas crianças, né? Depois elas precisam seguir com as suas famílias, com as suas próprias pernas, entre aspas, né? A Laísa está dizendo assim: estou amando o programa, muito obrigado. O Toninho deixa uma pergunta para o intervalo, ele diz assim: quais as principais características de um autista? Vai responder depois do intervalo. Estou conversando com Brenda Caroline, psicóloga, que atua aqui no TRAT. O assunto é TEA, transtorno do espectro autista. Depois do intervalo também, a gente vai mostrar para você que tem muita gente que você achava que era normal, que é normal, inclusive, mas tem autismo. Tá? Lembrando para você que o Saúde em Foco é oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Você liga 4009-6001, faz as suas consultas e exames. Santa Casa de Misericórdia de Maceió oferece Saúde em Foco com André Peps. E para você melhorar aí a sua imunidade, Propocaps. Compra Propocaps aqui, que você vai conseguir essa performance, acelerar o metabolismo, equilibrar o açúcar no sangue e melhorar a pressão arterial. Se você quiser emagrecer de forma saudável, com produto reconhecido, tá, gente, pela Anvisa, é o Propofit. Isso você vai encontrar na Nosso Granel, aqui em Arapiraca. É a única que tem aí as própolis verde e vermelha. Você vai encontrar aqui na Nosso Granel, na Avenida Rio Branco, depois do Plaza Hotel, ou então pelo telefone 99158-8419, tá certo? Intervalo, a gente volta já. Saúde em Foco. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Propovida resolveu unir o poder da própolis vermelha, as propriedades do própolis verde, as diversas vitaminas de A a zinco, minerais e aminoácidos benéficos à saúde. Assim, nasceu o Propocaps, um suplemento que turbinará sua imunidade sem precisar de diversas cápsulas diferentes. Tenha os benefícios que precisa em um único encapsulado. Fique prevenido contra doenças virais, bactérias, insônia, hipertensão, diabetes. Fortaleça seu cabelo e unhas com o Propocaps. Adquira suas cápsulas e mude totalmente a qualidade de vida com comprovações científicas. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar: os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Consulta no rádio. Na Novo Nordeste. Saúde em Foco, com André Pepes. Muito bem, de volta com Saúde em Foco, último bloco, entrevistando a psicóloga Brenda Carolina, e a gente está falando sobre TEA, transtorno do espectro autista, do TRAT, que trata os autistas aqui, cuida dos autistas, né? Doutora, te fez umas perguntas antes do intervalo. A primeira delas é quando diagnosticado, até que idade que vocês cuidam das crianças lá no TRAT? Ou não tem limite? Inicialmente, né, na verdade, para aceitar, para a entrada, a gente recebe até 12 anos. Tá. Mas existem alguns que estão em acompanhamento desde muito novinhos, que continuam lá, né? Que tem 14, 15, mas a entrada é até 12 anos. Tá. Tem uma pergunta aqui interessante, o Toninho, ele perguntou aqui, quais são as principais características de um autista? Quase a mesma pergunta que a Edneuza Gadi colocou aí no áudio que a gente vai rodar daqui a pouquinho. Certo. As principais características do autismo, né? É a questão da interação social, da comunicação e alguns comportamentos, né? Como é que a gente pode identificar, principalmente nesse início, né? Na fase de desenvolvimento ali do início da vida. Quando a gente percebe o bebê sem essa troca com os pais, com os cuidadores, eles acabam não tendo resposta, não dando respostas, como, por exemplo, ali na fase de um ano e para 2 anos, ele não consegue dar tchau, não mantém um contato visual, não tem aquela troca, né? Aquele sorriso que a gente chama de sorriso social. Essas respostas que a gente geralmente tem ali nessa fase, elas normalmente não existem quando a criança tem autismo, né? E também nesse primeiro momento, né, do desenvolvimento, às vezes tem uma regressão também. Por exemplo, a criança está ali no desenvolvimento esperado, né, para a idade dela, andando, falando, e em algum momento ela acaba regredindo, ela acaba perdendo todas essas habilidades que ela teve ali construída. E outro ponto é esse, né? A fala, a comunicação, que na maioria das vezes, dentro do TEA, a criança, ela demora para ter essa comunicação verbal, né? Muitas vezes, que é o que a gente chama de autistas não verbais, ela acaba não desenvolvendo a comunicação verbal. E aí a gente precisa ir para outros meios, outras alternativas de comunicação. Então, a criança não fala nada, não falou uma palavra
2 palavras até 1 ano. E com 2 anos continua dessa mesma forma, né? Estagnado, não fala nada, é necessário ter essa avaliação, né? Procurar um fono, procurar um neuropediatra, procurar o pediatra da criança para ser avaliado, porque já é um fator, já é um sinal de que pode ter alguma coisa errada, né? Ok. Tem participação aí. Tem participação aí, doutor. Tem algumas perguntas que fizeram aqui para você e uma afirmação da dona Hilda. Vamos lá, olha aí que eu não estava errado. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Doutora, eu não tenho, assim, conhecimento de que tenha nenhum autista na minha família, Gadi. Mas quais seriam os sintomas para mim conhecer um autista? Já respondeu, né? Digamos que eu tenho um filho e como eu vou conhecer que ele é autista ou não? Quais são os sintomas que eu tenho que descobrir que meu filho é autista? Através de um exame? Me diga aí alguma coisa, que às vezes a gente que mora em comunidade tem ONG, a gente tem uma ONG, a gente trabalha com famílias, a gente às vezes é psicólogo, assistente social, a gente é conselheira, a gente é tudo na vida. Então a gente é mil utilidades na comunidade. E as pessoas sempre perguntam ou têm dúvidas. Então me responda aí, por gentileza. Muito obrigada, uma boa tarde e parabéns pelo tema, viu, André? Cada vez mais um cheiro para todo mundo aí. Obrigada, Edneuza. Essa pergunta já foi respondida na anterior, né? Acho que um ponto importante que ela perguntou, né? Porque não existem realmente exames que detectam o autismo, né? O diagnóstico é feito clinicamente, né? A gente só tem como fazer o diagnóstico através da observação, de uma avaliação clínica. Isso, não existem exames. O neurologista Flávio Santana, neuropediatra, aliás, atende no Trate aqui. Um grande abraço, já esteve aqui com a gente aqui algumas vezes. Um grande abraço, querido, um excelente profissional. Um cara que tem um coração incrível. Tem mensagem da dona Hilda, vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde a todos aí. Bem, esse caso do menino autismo, do ovo, né? Da galinha, eles moram no Canaã. Eu conheço a Vaninha e o Pedro. Nesse dia eu estava ouvindo, tá com muitos anos, viu? Que se eu não me engano, o Pedro agora tem 16 anos, tá? Então, uma boa tarde. Eu ouvi sempre Hilda. Muito obrigado, dona Hilda. Tá vendo aí que eu não estava errado? Então, a Vânia, lá do Canaã, e o Pedro. Eu me lembro desses, não me lembrava dos nomes, né? Mas me lembrava do caso. Dona Hilda estava ouvindo ainda o Saúde em Foco. Que coisa boa, né? Que bênção isso. Que presente de Deus é isso para mim e para nós aqui da NN que ouvimos uma coisa dessa, né? Realmente o rapaz hoje tá com 16 anos. Eu gostaria de revê-lo, viu? Se a dona Vânia tiver nos ouvindo, que entre em contato, que eu gostaria de rever esse rapaz e saber como é que ele tá. A Janaína diz assim: Pepes, acrescentando ao que minha colega Brenda vem tão bem explanando, o autista é uma caixa de surpresas. Eles são inteligentes que captam tudo do exterior a qualquer momento nos surpreende. Aí justifica a importância também dos estímulos em terapia junto à família, ambiente escolar e social. Isso, doutora, não precisa nem explanar muito. Isso é primordial, o apoio da família e a integração da criança na escola. Sim. Com normalidade, que o autista seja colocado numa turma de crianças normais que eles são. Sim. A família, né, a gente costuma falar lá que é a nossa continuidade, porque sem eles a gente não conseguiria atingir os objetivos da terapia, né? A gente passa com a criança 30, 40 minutos por semana, né? Então, o maior ponto aí de apoio é a família, porque a gente dá orientações, a gente traz como é que eles devem estimular os filhos em casa, e aí é que eles se desenvolvem, né? Então, se não houver esse trabalho em conjunto, a criança não tem um desenvolvimento esperado, né? Dentro da terapia. Perfeito. Agora sim, Marco Aurélio, vamos colocar na tela algumas celebridades. Tem mais uma mensagem aí, então vai, roda aí. Tarde, meu amigo André Pepe. Oi, gostaria de tirar uma dúvida com essa pessoa que está aí com você. Ela faz parte do CRAS, né? Assim, eu não sei se a pergunta que eu vou fazer pode ser incluído sobre o que eu vou perguntar para ela. Gostaria de saber o porquê o SUS não coloca mais médico que seja o reumatologista, tipo como a doutora Érica. Só tem a doutora Érica para 2 vagas para cada posto, se eu não estou equivocada, que eu já perguntei a alguma pessoa sobre isso, da saúde. Só são 2 requisições para cada posto. Olha, no meu caso, eu fui para a doutora Érica no dia 22 de dezembro.
vieram marcar, coloquei lá para mim voltar para a doutora Érica, deixei em dezembro lá e vieram marcar esse mês. Olha o tempo que ficou. Como você sabe que eu tenho lúpus, né? E agora que vieram marcar essa requisição. Eu acho que deveria ter mais médico reumatologista nos postos de saúde. Não é verdade? Se eu não estou equivocada, eu queria saber sobre isso aí. Eu estou meio confusa, mas me desculpa aí qualquer coisa. Mas eu creio que deu para entender, né? É pelo SUS, médico reumatologista. Porque o tempo que foi colocado lá, agora que vieram marcar. É difícil, né, pra gente que tem esses tipos de doença, né? Tá, Neide, a nossa convidada, ela não faz parte do CRAS, ela faz parte do TRAT, né? Eu vou procurar saber depois essa informação para tentar te responder, tá certo? Nós temos o seu contato aqui e a gente vai tentar responder a sua pergunta e ver o que você pode ter feito. Ela não trabalha no CRAS, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, vamos aos famosos. Anthony Hopkins, o premiado ator de Hollywood, descobriu que tem um transtorno do espectro autista já na terceira idade. Vencedor do Oscar de melhor ator no filme O Silêncio dos Inocentes, ele foi diagnosticado por volta dos 70 anos de idade. Olha só, que figura, né? Fez filmes importantes também como Dragão Vermelho, que inspirou aí, né, o Hannibal Lecter, que era o seu personagem nesse filme, Hannibal Lecter, né? Então começou aí essa série aí, tá? Anthony Hopkins. Susan Boyle. Susan Boyle é uma cantora lírica, né? Também descobriu, né? Tem a cantora escocesa Susan Boyle, que ganhou em fama em 2009 após participar do programa Calouros Britain's Got Talent e lançar o álbum de estreia mais vendido de todos os tempos no Reino Unido. Revelou ter síndrome de Asperger em 2013. Tá aí, Susan Boyle. A outra, Courtney Love, que vai aparecer aí na tela, a cantora, compositora e atriz norte-americana Courtney Love, conhecida por sua banda Hole e muito lembrada por ter sido esposa de Kurt Cobain, é portadora do transtorno do espectro autista. Tá aí, não é mais nenhuma garotinha, né? Igual a música lá da... Tem o surfista Clay Marzo também. Alguns atletas também são portadores do autismo, como Clay Marzo, um surfista havaiano que foi diagnosticado com síndrome de Asperger em 2017. Tá aí, um surfista. João Vitor Ferreira, esse é brasileiro. O diagnóstico de autismo não atrapalhou o desempenho do judoca brasileiro João Vitor Silva Ferreira, que se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de judô para pessoas com deficiência intelectual. Doutora, só uma pergunta. O autismo é tratado como uma deficiência intelectual, A deficiência intelectual pode vir junto com o autismo, mas não necessariamente a pessoa que é autista tem a deficiência intelectual. Inclusive, até nesse CID novo, né, ele traz essa junção de tanto da questão do autismo com a deficiência intelectual, quanto a questão do autismo com a questão de ser não verbal, da fala, né, que eu tinha falado. Tá. Mas não necessariamente uma pessoa que é autista, ela vai ter deficiência intelectual. Tá certo. Diego Vivaldo é o último, campeão mundial e sul-americano de jiu-jitsu. O brasileiro Diego Vivaldo também descobriu aos 34 anos ser portador da síndrome de Asperger, tá certo? Então tá aí, né, pessoas que têm as suas atividades normais, como qualquer um, descobriram tarde. Anthony Hopkins, por exemplo, com 70 anos, ator premiadíssimo, né? E ele até disse que usou, de certa forma, isso, ele fazia isso para desconstruir os seus personagens, né? Conversei com a doutora Brenda Caroline, ela atende aqui no TRAT, cuida lá dos nossos mais que especiais autistas. Um abraço mais uma vez aí a Silvia, a todos que fazem o TRAT. Doutora, rapidamente, para os pais que estão desesperados, que os seus filhos foram confirmados em diagnóstico, né? E fala um pouquinho para mim dessa atividade multidisciplinar que tem o TRAT e como é que faz para chegar lá quem precisa. Lá, como eu falei, né, a gente recebe já crianças que já têm o diagnóstico fechado. Certo. Então, precisa do laudo, né? É uma das documentações obrigatórias para entrar no serviço. E entrando no serviço, entra na lista de espera. E assim que tiver a vaga, ele é chamado pela assistente social. Quando não tem um laudo, pode marcar no Senfra, né, que é
Agora, na verdade, a gente faz parte do Senfra, né? Nós Certo. somos uma continuidade do Senfra. E aí marca lá com o neuropediatra, que é o Dr. Flávio, Sim. para ele fazer a avaliação. E aí, tendo o laudo, a pessoa é encaminhada para o TRAT, né? Lá a gente só recebe com o laudo, né? Ok, tá fechado. Então, doutora Brenda, muito obrigado. Tá aí. É o seguinte, o Marcão colocou aqui o bola de ouro, Lionel Messi. Essa informação, viu, Marco Aurélio? Eu estava lendo sobre a questão do jogador argentino e isso foi uma notícia que foi plantada, inclusive, por um jornalista brasileiro. Até hoje, Lionel Messi nega que tenha o autismo, qualquer tipo de autismo. Por isso que eu não coloquei aqui. Foi muito bom você ter colocado isso na tela, porque nem o Lionel Messi reconhece, nem os médicos dele reconhecem que ele tem autismo. Algumas pessoas dizem que sim, mas inicialmente a história é que isso foi uma coisa colocada por um jornalista brasileiro, não confirmada nem pela família, nem pelo seu médico, nem tampouco por ele, tá bom? Muito bem, eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. Segue aí a programação com Sérgio Paulo, o cara mais animado de Palmeira dos Índios. O cara tá aqui, bicho. Então, excelente tarde para você, fiquem todos com Deus. Amanhã vou receber o Dr. Herbert Toledo, gastroenterologista, falando sobre Março Azul. Isso, o mês de conscientização do câncer coloretal. Vou estar aqui com esse profissional de altíssimo gabarito falando sobre esse problema que precisa sim tocar nesse assunto, tá bom? Muito obrigado então aí, Marco Aurélio, pelas imagens e caracteres. Muito obrigado, Bucho Monstro, Edmilson Melo, pela parceria aqui e pela técnica. Todos uma excelente tarde. Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Não reclame não, se achar é ruim. Se achar ruim é pior. Tchau. ZYS 315. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.